que eu ia dizendo sobre a PEC? Eu acho que é importante discutir o foro privilegiado, porque ele é um assunto que ele é muito vacilante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vários precedentes, alguns precedentes que são contraditórios entre eles. Então, eu dou um exemplo. Antigamente, você tinha o foro privilegiado, qualquer crime que você cometesse, qualquer crime, a pessoa que tivesse foro privilegiado, era julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, se perdesse o cargo de deputado federal, senador, ministro, esse foro ele cessava e o caso vinha para a primeira instância. Então, não foram poucos os casos em que deputados renunciaram ao seu cargo, ao seu mandato, para não serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eles viam que eles iam ser condenados, eles preferiam sair do cargo para o caso voltar para a primeira instância e começar a tramitação tudo de novo, e muitas vezes isso levava à prescrição. Então, o Supremo Tribunal Federal também estava lidando com muitos casos de foro privilegiado, e aí eles começaram a fazer uns cortes, né? O primeiro corte foi, olha, então, não, a gente só vai analisar casos de deputados e senadores de crimes relacionados à função que ele exerce. Então, se não tiver qualquer relação com isso, se ele tiver um caso, por exemplo, de violência doméstica, isso não vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso era. O Supremo Tribunal Federal tinha até casos de homicídios relacionados a deputados, a pessoas com o foro especial de prerrogativa de função. Depois, o Supremo fez mais alguns cortes dizendo que esses crimes seriam só os cometidos durante o cargo. Porque pela interpretação anterior também, mesmo que eu tivesse cometido um crime antes, a partir do momento que eu sou empossado, eles pegam todos os inquéritos e investigações que eu tinha e levavam para o Supremo Tribunal Federal. E aí eles falaram, não, isso não vai acontecer mais. Isso só vai acontecer enquanto você tiver empossado nesse cargo. E depois, recentemente, o Supremo Tribunal Federal fez a prorrogação, que é o seguinte, se eu comecei a ser julgado no Supremo, mesmo que termine o meu mandato, vai continuar esse foro privilegiado, eu me mantenho. Então, é realmente muito confuso. Mesmo para a gente que trabalha com isso, a gente tem que ficar o tempo inteiro tentando entender o que está acontecendo, como que o Supremo Tribunal Federal está interpretando isso. Seria interessante ter uma regra mais definida sobre foro privilegiado. Isso atrapalha alguma coisa nos casos do 8 de janeiro? Não, porque o caso não está no STF por conta de foro privilegiado. Isso é um ponto que a gente vem batendo há um tempão. Ele está no STF por conta da conexão com outros inquéritos que tinham a ver com ataques ao Supremo Tribunal Federal. Isso está no regimento do Supremo Tribunal Federal, e quando você tiver ataques ao Supremo, crimes cometidos nas dependências do Supremo Tribunal Federal, você pode instaurar um inquérito, aquele inquérito que o Toffoli começou lá atrás como presidente, delegou a presidência desse inquérito ao ministro Alexandre de Moraes, e aí nós tivemos vários inquéritos conexos a esse. Então, uma alteração da regra de foro privilegiado não mudaria. E tem outra coisa, a gente tem várias situações aqui, no caso do Bolsonaro, várias situações distintas e que poderiam levar à manutenção da regra do foro privilegiado. Por exemplo, o Alexandre Ramagem tem foro privilegiado hoje, ele é deputado federal, e ele é um dos denunciados. Bolsonaro teve foro privilegiado lá atrás, ele era presidente da República, ele só poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como todos os generais que ocuparam cargos de ministro, Braga Neto, General Heleno, e o próprio Anderson Torres, todos eles tiveram em algum momento. Então, por uma regra ou outra, esse caso acabaria ficando no Supremo Tribunal Federal. Olha só. O Bruno, acabou de sair uma notícia quentinha aqui, que é a seguinte, a PGR defendeu agora que o Supremo Tribunal Federal conceda a prisão domiciliar a Débora Rodrigues dos Santos, a terrorista lá que pichou a estátua à justiça em frente ao STF no 8 de janeiro. A defesa de Débora pediu ao Supremo que coloque a cabeleireira em liberdade. A PGR opinou contra a soltura, mas sugeriu a prisão domiciliar até que o STF conclua a análise da denúncia.
Como argumentos pela prisão domiciliar, a PGR cita o fato dela ter filhos menores de 12 anos e o encerramento das investigações da PF sobre o caso. Em depoimento à Justiça, já como ré, Débora classificou o próprio gesto como ilegal e disse que feriu o Estado Democrático de Direito e pediu perdão. Ela é acusada pela PGR de ter aderido ao movimento golpista para impedir a posse do presidente eleito. Entre as provas apontadas pela PGR está a declaração da própria Débora de que se instalou no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília, na véspera dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ela é originalmente do interior de São Paulo, Paulínia, e ela se deslocou até Brasília para isso aí, não estava passeando lá. O acampamento contava com pessoas defendendo intervenção militar, leia-se golpe de Estado. E isso vem dias depois do Fux também querer rever a pena dessa fulana, dessa cabeleireira Débora. Como é que você vê isso? É um recuo da Procuradoria-Geral da República? É um movimento correto para se fazer agora, diante do julgamento do Bolsonaro, para distender? É justo você, como operador de direito, ver dessa maneira? Se você puder comentar, por favor. Eu não vejo eu não vou fazer uma análise aqui do ponto de vista político, uma análise consequencialista. Se a PGR está fazendo isso agora por conta do julgamento do Bolsonaro ou por conta da repercussão desse caso da Débora, que foi acusada, entre outras coisas, de danificar uma estátua, pichando ali com batom uma frase extremamente simbólica relacionada a uma frase anterior do ministro Barroso, quando achacado em Nova York por alguns bolsonaristas. Sim. Então, a frase é simbólica, é claro que não é só a mancha de batom ali, porém, o Supremo Tribunal Federal, a pedido da PGR ou não, flexibilizou várias prisões durante esses processos, concedeu vários habeas corpus, inclusive, para que a prisão preventiva, que nunca pode ser a regra no processo penal, fosse flexibilizada para outras medidas cautelares que pudessem ser eficazes para a persecução penal. Muitas delas não foram, como, por exemplo, muitas pessoas receberam a tornozeleira, estouraram a tornozeleira e foram para a Argentina, para o Paraguai, para os próprios Estados Unidos, e muitas delas estão sendo repatriadas agora porque foragidas da Justiça do Brasil. Então, mas a maioria das pessoas que tiveram as medidas cautelares, eu imagino que a maioria não frustrou as medidas cautelares, zelaram por aqueles deveres fiduciários que foram impostos pela Justiça, e não conheço especificamente o caso da Débora, não conheço a periculosidade, não conheço qualquer tipo de detalhe do caso, então é difícil a gente opinar, porém, o fato é que quando existe agora uma alteração legal de que mulheres que provêm filhos pequenos até 12 anos fazem jus à prisão domiciliar, caso não exista nenhuma outra pessoa que possa cuidar dessas crianças. No caso, salvo engano, pelo que eu li, eu acho que as crianças tinham outras pessoas que poderiam cuidar dela, mas eu acho justo se aplicar, assim, a prisão domiciliar, porque ainda está pendente o julgamento, isso está demorando um pouco mais, a porta do Supremo está bastante abarrotada aí com tantos casos criminais, então ela poderia responder numa prisão domiciliar, que, vamos lembrar, é uma privação de liberdade. Ela continua privada de liberdade, não pode sair de casa, nem nada. A gente pensa, ela não está na cadeia. Não está na cadeia, mas não é bom prisão domiciliar, tá? A gente que trabalha aqui com advocacia criminal, mesmo um cliente rico que tem uma mansão, a prisão domiciliar não é uma coisa bacana.